Olá, meu irmão, olá, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Que a paz de Deus seja contigo. Espero que todos vocês estejam bem. Meu nome é Rubens, eu sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu gostaria de abordar com você aqui um assunto que é muito polêmico, muito debatido. Não deveria ser assim, mas o é, até por falta de compreensão da parte de alguns, sobre o chamado batismo com o Espírito Santo. Nós encontramos um relato maravilhoso na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, naquele período em que ele ressuscitou e andou pela terra por um período de 40 dias. Naqueles tempos eram os dias da festa chamada Pentecostes, que era uma festa que tinha duração de 50 dias. E no dia 40º, ali no Monte das Oliveiras, se despedindo dos seus discípulos, ele deu uma ordem para aqueles homens, para que eles não saíssem de Jerusalém até do alto serem revestidos de poder. E assim sendo, após esse processo, eles seriam suas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Eles voltaram para o cenáculo e ali por um período de 10 longos dias, se humilhando, se perdoando, se amando, eles então agora receberam o poder do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. E nós encontramos ali, no capítulo de número 2 do livro de Atos dos Apóstolos, uma lista consideradamente longa e boa de pessoas que estavam ali em Jerusalém pelo período dessa festa. Homens que vieram da Capadócia, Ponto, Frígia, Panfilha, Líbia, Egito, das regiões da Cirene, prosélito. Prosélito significa aquele que não é judeu, mas que abraçou a fé judaica. E aqueles homens, então, começaram a ver e ouvir os discípulos de Cristo falando em suas línguas maternas, suas línguas terrenas. Não é uma língua estranha, como muitos queridos supõem que assim o é. Línguas inteligíveis. E nós encontramos então ali, se você ler com muita atenção, você vai ver que é a língua de debaixo do céu. Algumas pessoas chegam até mesmo ao ponto de dizer que essas línguas que se falam hoje em dia e que ninguém entende, é língua de anjo. Agora raciocine comigo. Estou falando com um homem e com uma mulher inteligente, que está me vendo agora nesse vídeo. Língua de anjo. O anjo Gabriel falou com Daniel, falou com Maria, a futura mãe de Jesus. Era a língua de anjo, mas eles entenderam o que o anjo Gabriel falou. O mesmo anjo Gabriel também falou com Zacarias, pai do futuro menino chamado João, o Batista, e ele entendeu. Se fosse realmente uma língua de anjo, uma língua inteligível, para que dizer? Para que falar? Não tem necessidade alguma. Então, ao estudarmos o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de um modo coerente, centrado, equilibrado, nós vamos encontrar que essas línguas realmente são línguas terrenas, línguas maternas, não línguas supostas estranhas. E nós encontramos o verdadeiro dom de línguas e o falso dom de línguas. A Bíblia assim nos diz. O verdadeiro dom está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que foi concedido pelo Espírito Santo. Você pode ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 4. Então é uma concessão divina. E você tem essa confirmação em 1 Coríntios, capítulo 12, verso de número 11. Agora, em contrapartida, o falso dom de línguas é uma língua trazida por pessoas, como você pode ver em 1 Coríntios, capítulo de número 14 e o verso de número 26. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, versos 5 e 6, nós encontramos que essas línguas são línguas das nações, como eu acabei de falar aqui agora. Mas quando nós vamos para a falsa, nós encontramos uma língua misteriosa, como está em 1 Coríntios, capítulo 14 e o verso de número 2. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 6 até o verso 11, nós vemos que são línguas entendidas. Não são línguas estranhas, como alguns queridos por aí falam e você não entende absolutamente nada. Agora, quando nós vemos isso lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versos de número 2, 9 e 16, Paulo fala que ninguém entende. É uma verdadeira confusão, é uma verdadeira Babilônia. Isso é terrível. E nós precisamos ter a sensibilidade e o cuidado para não cairmos
nesse contexto. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 7, diz que o verdadeiro dom, ele tem um fim proveitoso. É para algo, é para a edificação da santa congregação. Em contrapartida, em 1 Coríntios capítulo 14, do verso 6 até o 17, o falso, ele é literalmente sem proveito algum. Enquanto em 1 Coríntios capítulo 14, verso 26, ele é usado para edificar a igreja. A igreja tem que ser edificada quando alguém traz uma língua verdadeira, trazida pelo Senhor Deus e Espírito Santo. Agora, em 1 Coríntios, no capítulo de número 14, versos 23, Paulo chega a falar que é aparência de loucura. É como se as pessoas estiverem em êxtase, totalmente fora de si. E nós precisamos tomar cuidado. Paulo chega ao ponto de dizer, se chegar um indouto, alguém que não tem capacidade, e ouvir essa confusão, vão dizer que todos vocês estão loucos, porque é uma gritaria só, é totalmente algo desproporcional, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Agora, em 1 Coríntios capítulo 14, versos 27 e versos 28, o verdadeiro dom de língua, ele pode ser interpretado, ou seja, pode ser traduzido. É como falar hoje na língua alemã, francesa, espanhola, coreana, japonesa, africana e tantas outras. Você está ali falando e tem um intérprete do seu lado. Coisas que nós não encontramos no falso dom de línguas, que ela é falada sem ter um intérprete. E isso é realmente muito preocupante. Em 1 Coríntios capítulo 14, versos 27 a 30, nós encontramos que cada um fala em sua vez. No verdadeiro dom de línguas, há uma ordem, há uma decência. Em contrapartida, em 1 Coríntios capítulo 14, versos 23, todos falam simultaneamente. É uma verdadeira bagunça. É como se fosse uma grande feira, um grande mercado, é uma confusão. Os seus ouvidos realmente não conseguem captar o que a pessoa está querendo realmente trazer para você. Em 1 Coríntios capítulo 14, verso 40, o verdadeiro dom de línguas, ele é decente, ele é ordeiro. Em contrapartida, em 1 Coríntios capítulo 14, verso de número 33, o falso dom de línguas, ele tem aparência de confusão. Nós precisamos tomar realmente muito cuidado. Esse é um assunto de salvação ou um assunto de perdição. Pode ser que para alguns não tenha ainda essa sensibilidade. Nós não podemos ignorar realmente essa situação. Que possamos, ao estudar a Bíblia, estudar com um espírito de oração e deixar que o Senhor Deus Espírito Santo, o autor da Bíblia, revele-se para nós de uma maneira maravilhosa através das páginas sagradas do seu santo livro, a Bíblia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.